O Reino de Wakanda está de volta aos cinemas em Wakanda Forever e hoje no Cinefilu a gente vai comentar sobre o filme que apresentou para o mundo toda a complexidade e maravilha de Wakanda e de seu líder T'Challa, Pantera Negra, de 2018. Então dá um like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. Pantera Negra é um filme de 2018 dirigido pelo Ryan Coogler, com o roteiro dele e do Joe Robert Cole, baseado nos quadrinhos de Jack Kirby e Stan Lee, que inclusive, para não perder a tradição, faz uma pontinha aqui no longa. Pantera Negra foi o 18º filme do universo cinematográfico Marvel, tem um elenco com grandes nomes do cinema e foi indicado a 7 categorias do Oscar, vencendo 3 delas. E também teve o marco de ser o primeiro filme de super-herói a ser indicado a melhor filme. E em Pantera Negra a gente vai conhecer um pouco mais a fundo sobre o reino de Wakanda e de seu líder T'Challa, interpretado pelo saudoso Chadwick Boseman. O personagem ele foi introduzido no universo cinematográfico Marvel no filme Capitão América Guerra Civil, filme em que é mostrado inclusive o atentado que mata o pai de T'Challa, o rei T'Chaka, que é mostrado em alguns flashbacks e que vai gerar o fato que inicia o filme, que é a coroação de T'Challa, agora a rei de Wakanda. E também a cena pós-créditos aqui de Pantera Negra faz referência a esse outro filme. Então a gente vai acompanhando essa ascensão do T'Challa ao trono, mas também vários problemas que ele vai tendo para proteger o seu reino, além de dilemas éticos e morais que ele vai encontrando sobre o futuro e sobre o passado do seu reino, assim como alguns adversários que vão questionar o seu poder, assim como questionar os rumos do reino de Wakanda. E isso faz para mim com que Pantera Negra seja um filme de super-herói, mas também seja um filme sobre essa nação e sobre essas culturas que compõem Wakanda. E por isso ele tem um bom equilíbrio entre cenas de ação, de humor, de drama e cenas de estabelecimento da narrativa. De uma forma que a gente tem uma introdução que nos apresenta um contexto da formação mítica desse reino para a gente entender mais ou menos, e de resto a gente vai sendo apresentado aos poucos aos acontecimentos e aos costumes desses povos. E o ritmo das cenas em si, ela é bem interessante, tem uma cadência interessante, inclusive nas cenas de ação, que a gente consegue ver bem as coreografias. Ainda que em alguns minutos eu achei que o corte de algumas cenas foi um pouco apressado, como se eles tivessem tanta coisa para contar, e realmente acontece muita coisa aqui no filme, como se eles tivessem que ter encurtado a cena para dar tempo de mostrar tudo o que eles queriam mostrar. E é muito interessante e bonito de ver a celebração e o respeito para culturas africanas diversas que toda a produção do filme teve. Tanto que o figurino e o design de produção levaram as estatuetas do Oscar. Os figurinos da Ruthie Carter são muito caprichados, cada tribo que forma o Wakanda tem uma cor específica mais forte, um tipo de roupa que se veste, e eles foram baseados em povos realmente originários da África. Assim como os idiomas usados aqui no filme e o sotaque que os wakandianos têm também foram baseados em idiomas falados ali naquela região em que o Wakanda supostamente ficaria no mapa. E as culturas em geral aqui, elas também são baseadas em impérios reais e povos africanos, o que mostra um respeito e também uma tentativa do filme de realmente demonstrar essa diversidade cultural que existe nesse continente tão grande e que muitas vezes é ignorada por cinema ocidental, cinema norte-americano, né? E principalmente o filme faz isso de uma forma a não exotificar essas culturas. Não, aqui a gente vê esse ponto de vista do povo vivendo essa cultura. E tudo isso fez com que o filme, na época, ele tivesse um poder
cultural muito maior do que um simples filme de super-herói, por mais grandiosos que os filmes desse universo cinematográfico Marvel já fossem. Pantera Negra teve tanta repercussão que até hoje ele é a 6ª maior bilheteria da história do cinema, e toda a questão de representatividade que ele trouxe, ainda mais para um filme desse calibre de produção e um universo de super-herói, trazer um elenco majoritariamente negro, que vai abordar culturas africanas também, e com grande espaço para personagens femininas também. E todas essas pessoas estando em posições de poder e liderança, o que é difícil de ver no cinema. Talvez Pantera Negra foi um dos primeiros marcos do cinema mainstream a trazer tudo isso. E um elemento, uma mescla que ele faz também muito interessante é trazer elementos de afrofuturismo, principalmente no design da capital de Wakanda e no uso do Vibranium como instrumento de alta tecnologia, principalmente ali no estúdio da Shuri, personagem ótima interpretada pela Letitia Wright. E o texto do filme com umas tiradas irônicas ótimas, anticoloniais, criticando o racismo, inclusive norte-americano, e tirando sarro de como os países ricos ocidentais se acham superiores e são arrogantes. Mas além de tudo isso, na questão focada no super-herói mesmo, o filme ele tem algumas reviravoltas interessantes, né? Tanto que até uma grande parte do filme a gente acha que o vilão principal vai ser o Klaue, interpretado aqui pelo Andy Serkis, que tá super engraçado. Mas aí a gente vai descobrindo que Killmonger aparece com uma grande protagonismo aqui, que vai trazer inclusive mais camadas aí pro filme, trazendo a questão ética principal pro reino de Wakanda e pra T'Challa, que é essa questão de manter o Wakanda como um reino fechado, escondendo todas as suas possibilidades, os seus recursos e sua riqueza, para não sofrer exploração e ter seus recursos exauridos, né? O filme não fala isso abertamente, mas dá muito a entender. Ou se deve abrir esses recursos para ajudar os outros países, outros povos, e de que forma ajudar, né? E esse embate também forma algo muito interessante, que é uma certa complexidade, tanto dos mocinhos quanto do vilão, que por mais questionáveis que sejam suas ações e suas ideias, tem aquela base lá, aquele fundo de justificativa, vamos dizer assim. Ainda que, a meu ver, o filme colocasse qualquer tipo de radicalidade contra o sistema no mesmo saquinho e pusesse tudo como o mal ou o vilão. Mas para mim, pessoal, Pantera Negra é um dos pontos altos de toda essa saga de filmes de super-heróis da Marvel. Ele tem toda essa complexidade de temas debatidos, também tem um humor bem afiado e cenas de ação interessantes. Além de um embate ético entre o vilão e o mocinho, que tem suas complexidades também. O filme está disponível para streaming na plataforma da Disney+. E como vocês sabem, foi lançada uma sequência chamada Wakanda Forever, que logo a gente vai trazer o comentário aqui pro canal também. Então por hoje é isso, pessoal. Logo eu volto, então. Deixem nos comentários o que vocês acham de Pantera Negra, se é um filme que agrada a vocês também, ou qual dos filmes desse universo cinematográfico vocês mais gostam. Obrigada por seguir até aqui comigo e logo eu volto. Até a próxima!